Boa noite, pessoal do segundo ano do ensino médio e os demais que também estiverem assistindo. Vocês acabaram de presenciar a Janine falando sobre o álcool em gel. Ô, gente, não é álcool em gel não, viu? É álcool em gel. Álcool em gel? Álcool em gel. Esses dias vocês sabiam que tem uma criança no Espírito Santo que foi batizada com o nome de álcool em gel. Eu vi essa notícia aí. Depois vocês conferem pra mim se não é fake news. Brasil é Brasil, né, gente? BR é BR. O melhor do Brasil é o brasileiro. Tá? Essa é a frase de hoje. Então, já ficamos aqui com essa notícia sensacional. Uma criança batizada de álcool em gel no nosso país. Álcool em gel, tudo junto. Ah, é? Álcool em gel. Então, se você, lembrando, hein? Ó, passar álcool em gel bastante, lambreca, tudo. Passa, que é uma beleza, viu? Não esquece isso não. Segunda recomendação. Quem assiste Big Brother viu lá o infectologista falando. A gente tem que fazer assim entre os dedos. Depois lavar aqui assim, depois lavar o outro dedinho aqui, ó. Lavar também as unhas, debaixo da unha. Aí você tá liberado, você tá protegido, beleza? Presta atenção nisso. Combinado. Ô galera, hoje aqui pro pessoal do segundo ano, nós vamos falar um pouco sobre notícia e depois nós vamos tentar estabelecer a conexão entre a notícia e a redação, falando de informatividade, etc. Eu queria dar um oi pra minha galera maravilhosa de novo de Lagoa Santa. Um beijo pra Lagoa Santa, pessoal. Querendo esquecer Lagoa Santa, eu não deixo. Lagoa Santa é um setor. E VN, né? Venda Nova. Meu país, Estamos Venda aí, Nova. nosso país. Segundão creche, segundão selva. E meu segundão querido demais do centro. Gente, é importante a gente conversar a respeito de notícia? É claro que mais nós temos aí é um bombardeamento de notícias. Toda hora que você abre o seu Instagram, tem notícia. No Twitter, tem notícia. No Facebook, que já morreu, tem notícia. Se você abrir qualquer portal de notícias, vai aparecer o quê? Porque notícia que hoje tudo se voltou para as notícias, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Até você vê aí a Globo fechando as novelas, estendendo o horário da informação, porque nesse momento que a gente está vivendo, a informação passa a ter um valor maior ainda. Ela passa a ser vital. E aí, já calculando a questão do Enem aqui, vocês que vão fazer o Enem no ano que vem, claro que esse ano já vão fazer como treineiros. O Enem ele quer um aluno atualizado. O Enem ele quer um aluno bem informado, ele quer um aluno que está antenado com o que está acontecendo ao seu redor. Então, estar atento às notícias, às reportagens, ver um jornal, eu não sei qual é a sua forma, qual é a sua maneira de se informar. Você pode fazer isso por meio da televisão, você pode comprar revista, você pode ler jornal, você pode assinar jornal online. Existem diversas maneiras. Não importa para mim qual é a maneira, mas importa para mim que você seja uma pessoa atualizada. Você sabe qual é o epicentro do coronavírus, onde que ele começou, onde que ele matou mais pessoas, onde que ele está em maior número hoje. Isso é importante saber para o Enem e para a consciência, para você enquanto cidadão ter uma noção melhor de onde você se encontra, de qual é o panorama global, qual é o panorama do seu continente, qual é o panorama do seu país, de BH, de Minas Gerais. Enfim, é importante, por vários motivos, você estar bem informado. E para estar bem informado, a gente precisa estar atento ao gênero da notícia. Isso mesmo. Então, eu queria falar um pouco com vocês já estão um pouco aí, às vezes, cansados de saber o que é notícia, mas eu quero retomar alguns pontos com vocês. Então, partindo desse quadro lindo e maravilhoso que a Janine fez, ela já pode até lançar um curso aí de design de quadros, a gente tem aqui a estrutura da notícia. Qual que é a estrutura da notícia? A gente tem uma manchete. A manchete vai ser o título da notícia. Normalmente essa manchete ela tenta atrair esse leitor, fazer com que esse leitor se interesse pelo texto. Então é muito possível, é muito normal que ela não vá te dar todos os elementos da notícia, ou seja, que ele não vai te contar ali na manchete, até porque não há espaço, tudo que vai acontecer. O que ele quer ali é provocar uma reflexão, é te atentar, é fazer você ficar curioso para que você leia o texto como um todo. Aí a gente tem um subtítulo que ele pode ou não aparecer. É muito comum ele aparecer, na maioria das notícias escritas a gente tem um subtítulo. Então o subtítulo ele vai explicar melhor o que não está explicado na manchete. E a gente vai ver alguns exemplos disso aqui. A gente tem o lead, né? O lead do inglês, do português seria lead, escrito da segunda forma aqui. Isso sim é muito importante. O lead é o primeiro parágrafo do texto. E ele vai responder aquelas perguntinhas básicas. O que aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Por que aconteceu? Então,
perguntas como essa vão ser respondidas aqui no lead. Não necessariamente nessa ordem. A ordem pode se inverter a depender do que é mais importante para aquela notícia. Mas em toda notícia há um lead, há um primeiro parágrafo em que vão ser respondidas as perguntas essenciais. Quem, quando, onde, por quê, como e outras perguntas do tipo. Depois do lead a gente tem o corpo do texto. Aí a gente tem um aprofundamento da notícia, a gente tem outros elementos que talvez não sejam tão importantes, mas que também são importantes. Então, de repente, aqui no corpo do texto vai ter uma fala de uma testemunha do que aconteceu. Vamos dizer, a notícia está falando sobre uma batida de carros que aconteceu na Antônio Carlos. E aí vai trazer uma testemunha, uma frase dela, uma fala de como foi a notícia, vai trazer outros elementos que não vieram no lead. Então, o corpo do texto vai ser tudo que há depois do primeiro parágrafo, que é justamente o lead. Então, a estrutura básica da notícia é essa: manchete, o subtítulo podendo não aparecer, o lead, que é primordial, e o corpo do texto, que vai trazer outras informações ali que também são importantes, mas que não são primordiais como as que aparecem no lead. E aí eu separei para a gente aqui algumas características da notícia, coisas que são importantes e que aparecem em elementos importantes aqui que envolvem esse gênero que a gente está observando agora. A gente acabou de falar na live do primeiro ano sobre as funções da linguagem. Vocês do segundo ano, como já estiveram no primeiro ano, sabem o que são as funções da linguagem. Mas só para relembrar, a função referencial é aquela que vai dar importância para o assunto. Então, o seu objetivo ali é tratar do assunto da forma mais clara e objetiva. É justamente o que a gente vê numa notícia. Ela tem uma função referencial, porque o objetivo dela ali não é dar opinião pessoal do emissor, não é dar a opinião pessoal do jornalista, não é convencer ninguém de nada, não, é dar uma informação. Tanto é que a função referencial também é conhecida como função informativa. A gente tem numa notícia fatos recentes, ou seja, a notícia ela é temporal. Com poucos dias, uma notícia perde o seu prazo de validade. Se você for ler uma notícia de 10 dias atrás ou de um mês atrás sobre o coronavírus, acabou, aquilo ali já não é mais verdade. Aquilo ali já não serve mais para te informar, porque está te dando um panorama do que aconteceu há um mês atrás, e não do que aconteceu hoje. A gente tem aí a capa aí do site da Globo, normalmente, falando sobre o número de infectados no Brasil. Então, todo dia essa notícia se modifica, porque todo dia o número de infectados sobe. Então, a notícia, de um dia para outro, muitas vezes ela vai perder essa validade, ela vai perder o sentido, porque o objetivo dela é falar sobre uma coisa que aconteceu recentemente. Você não vai ver uma notícia no jornal Estado de Minas. O Estado de Minas vai publicar uma notícia amanhã falando assim: Aécio Neves é eleito governador do estado. Faz sentido isso? Não faz sentido. Então, normalmente, não todas as vezes, a notícia vai querer falar sobre fatos recentes, fatos que aconteceram ali naquele dia ou no dia anterior. A gente tem na notícia uma objetividade, então a pessoa não fica ali querendo florear, não, é objetivo, é papum, aconteceu tal coisa, tal dia, por isso e por isso. E é um gênero que é mais simples, no sentido de que ele é menor, ele é mais curto. Se a gente fosse comparar com a reportagem tem reportagens enormes, enquanto as notícias dificilmente vão extrapolar em 4, 5 parágrafos. Então, normalmente vai ficar nessa margem aí, um conteúdo menor, um conteúdo mais curto, porque justamente ela é objetiva. Ela não quer saber as causas ou as consequências da batida que aconteceu lá na Antônio Carlos. Não, ela quer dizer que aconteceu a batida e que tantas pessoas estavam envolvidas, não sei quantas vítimas, não sei quantas pessoas no hospital. Ela não quer buscar as causas e as consequências, ela quer informar, dar uma informação. Tal coisa aconteceu tal dia. E a impessoalidade, isso é muito importante. Então, uma notícia não precisa ser impessoal, ela precisa passar um caráter impessoal. Então, dificilmente a gente vai ver numa notícia o uso da primeira pessoa, é o uso justamente da terceira pessoa, o que aconteceu com o outro. Você não vai ter lá Vou pegar um outro fato aqui para a gente sair do coronavírus. A gente teve umas enchentes lá no comecinho do ano, em São Paulo, aqui em BH também. Então, será que uma repórter vai chegar lá para dar uma notícia e ficar falando: nossa, foi muito chato esse negócio de enchente, alagou a minha casa, eu estou muito triste? Não, ela vai falar impessoalmente, ela vai falar quantas vítimas, quantos milímetros choveu, qual foi a fala do governador, do prefeito. Então, isso é impessoalidade. Ela não está querendo dar a visão pessoal dela, não, ela quer falar do caráter geral, um caráter que todo mundo possa entender e que ninguém se sinta prejudicado. Então, a impessoalidade é muito importante para a notícia. E aí eu queria passar a bola para a Janine e fazer uma pergunta para ela. Uma das grandes preocupações aí
das pessoas que estão escrevendo redação, que estão se preparando para a redação do Enem, é a questão do repertório sociocultural. Quando eu era monitor, eu sempre dizia que o repertório sociocultural era justamente o último passo. Ou seja, você aprendia a questão da estrutura, você aprendia o que era um texto dissertativo argumentativo, para depois você pensar no repertório sociocultural. Mas ele é muito, muito importante, principalmente para a competência 2, tá certo? Competência 2. Aí eu queria perguntar para a Janine se a notícia ela cabe como repertório sociocultural. Se os gêneros jornalísticos, focando aí na notícia, mas também a reportagem, se eles podem ser utilizados como repertório dentro da redação do Enem. Olha, claro que pode. Não só notícia, mas também textos noticiosos em geral. Reportagem, por exemplo, entrevistas, séries de reportagens, séries de notícias, todas essas formas de trazer informação à tona é manifestação de repertório sociocultural. Por quê? Ô, gente, lembra comigo, o que é repertório sociocultural que a gente fala tantas vezes? Repertório sociocultural é o conjunto de informações que você tem. Sabe, pacotinho de conhecimentos prévios que você carrega com você? Seja por meio de, eu assisti um filme, eu vi uma série, porque você está fazendo isso com certeza. Além disso, vi uma notícia, vi uma reportagem, entrevista de não sei o quê. Eu assisto muito talk show, posso levar uma entrevista de um talk show? Pode. Então, gente, várias formas de manifestar informações que você tem dentro de você a respeito de um tema, tudo isso, repertório sociocultural. Tem gente que fica muito preocupado em citar filósofo, citar sociólogo, citar dado estatístico. É importante? Pode ser repertório sociocultural também? Pode demais. Mas é só isso? Não. Às vezes você quer trazer um exemplo. E aí, nesse exemplo, você pode trazer a notícia. Você pode citar a notícia como uma forma de exemplificação de algo verdadeiro que aconteceu na realidade. Posso dar um exemplo? Sim. Então, eu lembro que teve aquele ano que o tema foi preconceito religioso. Sim, lembra? Intolerância religiosa. Intolerância religiosa no Brasil, foi isso? Foi. Então, a gente se depara aí muitas vezes durante o ano, com certeza naquele ano também, com notícias de terreiros, de candomblé, principalmente ligado às religiões africanas, de matriz africana, que sofrem algum tipo de depredação. As pessoas vão lá, jogam pedra, ou simplesmente tocam fogo no terreiro. E isso seria, talvez, um repertório sociocultural para utilizar naquele ano. Sim, claro. E não só pensando nessa realidade. Numa perspectiva mundial, por exemplo, quando a gente pensa em outra religião, cristianismo, por exemplo. Gente, os cristãos ao redor do mundo, eles são muito perseguidos. Por exemplo, o Estado Islâmico, pegando evangelhos para decapitar. Essas informações chegaram pra gente. Uma notícia, né? Uma notícia. Tantos cristãos são perseguidos ou foram decapitados no dia X. Sim, isso ele acontece. pode usar essa informação. Acontece demais. Então, independentemente do tipo de religião que você vai falar ou do tipo de intolerância religiosa que você vai falar, o fato é X. Então, se você tem uma notícia, tranquilo, independentemente de como você vai abordar. Então, lembra disso, que o conteúdo é muito importante, precisa ser verdadeiro e, dependendo de qual aspecto você vai tomar esse tema, você seleciona a notícia mais adequada para a sua perspectiva, beleza? Então tá. Aí, gente, olha só, como é que você aplica a notícia à dissertação argumentativa? Existem alguns lugares tradicionais. Professora, tem que ser sempre assim? Não. Lugares tradicionais que podem ser flexibilizados dependendo do seu jeito de escrever a dissertação argumentativa. Mas o tradicional é você dissertar e argumentar. Gente, o que é isso? Você traz uma informatividade em defesa do seu ponto de vista. Dissertar nada mais é do que isso. Você aborda um tema, você apresenta um tema, você discute um tema, mostra para o seu corretor que você sabe o que você está falando. Você tem propriedade, porque você pesquisou demais, então você sabe sobre o tema. E a partir disso, você defende o seu ponto de vista. Então, no primeiro momento da sua dissertação argumentativa, na introdução, você mostra para o seu corretor que você sabe o tema. Então, olha só, você pode trazer aqui, nesse primeiro momento,
uma apresentação temática. E você pode utilizar na informatividade 1, você pode utilizar uma notícia. Tranquilo? Além disso, você traz o problema, parágrafo de introdução. Você traz a dissertação, a informatividade, problematização e tese. Lembra, problematizar um tema. Por exemplo, o tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Democratizar não é um problema. O problema é não democratizar. Então, quando você traz a problematização, a falta de democratização acontece. Você precisa provar que ela acontece. Você vai usar isso, essas provas você vai trazer na sua argumentação. E o seu ponto de vista é a sua tese, tranquilinho demais. Mas o nosso foco aqui é olhar para informatividade. Você coloca informatividade na introdução, no momento de apresentação temática e no seu desenvolvimento. No momento em que você vai sustentar o seu argumento. Tudo aquilo que você afirmar que é verdadeiro, você precisa provar que é verdade. Se você simplesmente falar assim, olha, uma das causas para o aumento dos casos de coronavírus no mundo é a negligência das pessoas. Beleza, as pessoas foram negligentes em relação ao que estava acontecendo, continuou se aglomerando e etc. Gente, se você afirmou algo na dissertação argumentativa, por mais que seja óbvio isso, você precisa provar. Aí você traz uma informatividade comprovando essa sua verdade. Tranquilo? Essa informatividade vem aqui, ó, informatividade 2 e informatividade 3. Porque tudo aquilo que você falar que é verdade, você precisa provar que é verdade. E a comprovação é justamente por meio de informatividade. E uma dessas possibilidades é a notícia. Quando você leva para o seu corretor, foi divulgado no portal de notícias da Globo, G1, que aumentou o número de casos por conta disso aqui. E aí você trouxe alguém que é um veículo de comunicação em massa, que é responsável por trazer notícias para a nossa nação, por exemplo, e você comprova que isso de fato aconteceu. Tranquilinho? Vamos dar uma olhada em vários tipos de notícia, pensando aqui na manchete, pensando no subtítulo, pensando nas fake news. Nós precisamos pensar mais do que nunca sobre isso. Então vamos lá, vem comigo. Só passar. Olha só, gente. Quando a gente tem aqui uma notícia, eu trago para vocês, primeiro, a fonte. Toda vez que você encontrar uma notícia, procure a fonte dessa notícia. Estado de Minas. Aqui nesse caso, Estado de Minas. Nessa fonte, geralmente vai ter a palavrinha notícia lá. E, gente, o Enem adora colocar notícia também como texto motivador na redação. Textos motivadores são de diversos gêneros. E um dos gêneros que mais cai são gêneros noticiosos. Então, lembra disso. Viu na fonte a palavrinha notícia? Joia demais. E aqui nós temos uma notícia do nosso Marlin professor. Marlon Brado, maravilhoso. Nojento. Olha só, que cara lindo. Olha só, gente. Nossa. Não, dá um foco aqui. Cameraman, olha um olhar humano. Olha que olhar humano, Que humano, gente. Um olhar 43. Ô, gente, pelo amor o de Deus. professor que olha assim para os seus alunos, não tem jeito de gostar de matemática, não é? Até Eu gosto. eu tô querendo aprender matemática. Eu não gosto muito não, mas, ô, gente, bacana demais. É porque eu não tive um professor desse. Não gostava. Pedro, dá uma olhadinha nessa manchete. A manchete, eu acho que está seguindo bem aquilo que eu falei. Ou seja, ela está deixando você mais curioso do que te dando informação. Quando ela diz um olhar humano, você não sabe nem sobre o que ela está falando. Depois, quando você for entender o lead, aqui a gente não tem nenhum subtítulo, mas quando você for ver o lead, talvez a imagem te ajude a entender que ela está falando de educação. Mas a princípio é uma frase de efeito, é uma ideia que te causa uma curiosidade, para que aí sim você venha a realmente se aprofundar naquela notícia. Hoje a gente tem um fenômeno muito interessante aí, apesar de perigoso na internet, que se chama clickbait. O que é o clickbait? São manchetes que meio loucas, assim, meio fora da realidade, que é só para você clicar ali. Porque quando você clica, você gera uma visualização para aquele site.
Então, no momento que você gera visualização para aquele site, é aí que ele vai ganhar dinheiro. Então, a gente tem umas manchetes muito loucas. Se o conteúdo, se a fonte não for confiável, se não for um grande jornal, um grande veículo de comunicação, normalmente eles apelam para esses artifícios. Aqui não chega a ser um artifício, vamos dizer, enganoso. Quando ele diz um olhar humano, realmente tem relação com a questão que vai ser tratada aqui, sobre uma educação mais voltada para o humano, né, para as questões do cidadão, um olhar mais aprofundado, não só no conteúdo, mas também na pessoa que está ali envolvida. Sim. Então a manchete aqui, ela vem nesse sentido de gerar curiosidade, trazer a pessoa para a informação, para ler a notícia. Isso mesmo. Então, gente, perceberam que o Pedro falou educação? Ele tirou isso da cabeça dele, assim, aleatoriamente não. E nem é só porque o Marlindo é professor. Aqui, a gente, lá em cima, Estado de Minas, educação. Então, fique atento a tudo que está na página de um site noticioso. E aí você tem sempre, geralmente vai aparecer aqui para você, ou a própria empresa, né, vamos pensar assim, a própria redação, vai estar escrito redação, ou o nome do jornalista que escreveu essa notícia, beleza? Então, é importante você pensar nisso tudo, mas também a gente pode ter outro tipo de notícia. A gente pode ter uma notícia sobre várias notícias. Olha só. Metalinguística. Gente, isso acontece demais. E para a galera do segundão, nós passamos um planejamento de estudos para vocês e eu vou falar, tem muito tema para vocês fazerem. Então, nada de enrolação, faça um cronograma de estudos bonitinho, dá para assistir aquela série, dá para jogar Free Fire, não é? Dá para jogar o seu Free Fire LOL e estudar para redação também. Então, olha só, um dos temas que vocês precisam abordar, e eu já trago aqui uma notícia para te ajudar, é o tema Caminhos para lidar com crises na sociedade contemporânea. Ô, gente, estamos atualmente, contemporaneidade, estamos atualmente vivendo um momento de crise. Crise econômica, crise política, crise sanitária. Então é importante você lembrar disso aqui, viu? A referência está aqui bonitinha, mas foca comigo nessa notícia. Olha só, Pedro, essa notícia aqui tá bem. Olha o tamanho desse subtítulo. Parece até maior que essa manchete. Pensa aí comigo, como é que a gente poderia analisar essa estrutura nova? Aqui a gente tem uma notícia que está apresentando várias notícias, né? Então, na verdade, é um portal aí que está fazendo meio que um tempo real do apanhado de notícias que aconteceu naquele dia sobre o coronavírus. Sim. Então, o subtítulo aqui está no sentido de desmistificar, de apresentar quais são essas notícias. Então, ele está falando do Boris Johnson. Quem que é Boris Johnson? Cadê o seu repertório sociocultural? Boris Johnson! Primeiro-ministro da Inglaterra. Na Inglaterra, a gente tem aí como primeiro-ministro a figura mais importante dentro da política, não é o presidente, então, cabelinho louro assim. Isso, ele é bem parecido com o Trump, assim, a figura, né? Então, Boris Johnson anuncia que está com Covid-19. Então, o primeiro-ministro da Inglaterra está com coronavírus. E aí tem mortes por coronavírus no mundo ultrapassam tantos mil. A Argentina proíbe a entrada até cidadãos vindos do exterior. Trump e Xi Jinping, que é o ditador lá da Coreia do Norte, se não me engano, conversam sobre como conter a pandemia e as notícias da crise ao vivo. Então, ele está introduzindo aí uma série de notícias sobre o coronavírus. A chamada está dizendo últimas notícias e o subtítulo está introduzindo quais seriam essas notícias. E notícias aqui enumeradas. Eu estou explicando essas últimas notícias. Notícia 1, notícia 2, notícia 3, notícia 4. Então, joia demais. A gente, numa sociedade em que a gente tem um excesso de informações, o tempo todo nós somos bombardeados. Lembra disso. Você precisa fragmentar e selecionar essas informações todas que chegam para vocês. E com muito cuidado no coração, porque pode chegar umas notícias meio esquisitas para vocês. Passe pra gente. Olha só. Ô, gente, quando a gente olha fake news e em relação ao coronavírus, tem demais. Ô, gente, eu vou contar pra vocês um negócio. O brasileiro, ele tem as artimanhas, né? E o mundo inteiro enfrenta diversas formas de fake news. Mas o brasileiro, eu acho que é um dos mais criativos. Porque, olha só, gente, primeira fake news aí. Vou chamar os meninos que gostam aí de Irmão do Jorel. Lembra da vovó Juju? Vovó Juju, chá de abacate, para fazer com conflito. Ô, gente, chá de abacate com hortelã previne
de abacate fosse realmente a cura, você já ia saber. Sua mãe já ia ter comprado abacate, seu pai ia estar todo mundo comprando abacate. Então pode ficar tranquilo que o abacate não é a solução para o coronavírus. Assim como o uísque e mel, também acho que seria, primeiro, que ia ser difícil a gente lidar com as crianças, né? Porque criança não pode beber uísque. Imagina. Agora, misturar o uísque com mel, eu queria entender de onde que a pessoa tirou essa ideia. Isso aí é desculpa esfarrapada para beber. E vocês não podem beber, lembra disso. Nada disso. Olha só, óleo para combater, chá imunológico. Vou tomar um chazinho aqui. É que as vó, né? Tô passando mal. Toma um chazinho, tá com epilepsia, toma um chazinho. Gente, existem suspeitas que vitamina D pode prevenir. Não sei, porque tem gente que fala, não, chupa laranja aí que você vai ficar bom. Não tem isso, não. Existem suspeitas, mesmo assim, nada comprovado, ó, só especulação mesmo. E aí é o seguinte, a sétima que eu vou trazer aqui pra vocês, fake news. Álcool gel não tem eficácia, mas vinagre tem. Ô gente, estaria faltando álcool em gel ou álcool gel? Álcool em gel? Álcool em gel nas prateleiras dos supermercados, nas farmácias, tudo quanto é lugar. Se de fato vinagre fosse, vai lá no supermercado. Não, vai no supermercado não. Procura saber. Liga pro supermercado. O supermercado tá aberto. Liga pro supermercado, pergunta que tem vinagre aí e vai falar, tem. Tem álcool em gel? Não. Essa aqui eu acho ela mais problemática que as outras. Por quê? Se a gente parar para pensar assim, chá de abacate com hortelã previne contra o coronavírus. A pessoa toma lá o chá de abacate com hortelã, isso não vai fazer diferença, mas também não vai fazer mal para ela. Ela não vai morrer por causa do chá de abacate. Agora, se a pessoa deixar de usar o álcool em gel para usar vinagre, aí a gente tem uma implicação direta. Ou seja, a pessoa pode realmente chegar a tocar no coronavírus e não usar o álcool em gel só por causa de uma fake news. Então, essa aqui é uma fake news mais problemática nesse sentido. Tranquilo. Vai abrir pra gente? Ó, já abrimos aqui. Ó, estão falando que limão com mel sara tudo, de garganta até corona. Olha, limão com mel é uma banda. É a banda do Nordeste, limão com mel. Gente, limão com mel, banda nordestina, tem nada a ver. Não é verdade. Chá de canela. Chá de canela. Também não, é tudo fake news aí. Se você soubesse a cura do coronavírus, meu filho, você estaria milionário. Você nem ia estar assistindo a gente, ou estaria, né? Mas cheio de dinheiro. Eu vou assistir lá. Cheio de dinheiro. Então, provavelmente você não sabe a cura para o coronavírus. Se souber, me conta. Falaram que abacate é a melhor fruta. Não, isso aí beleza. Eu não gosto de abacate, não. Mas abacate é bom demais, pelo amor de Deus. Uma banana, uma maçã. Abacate. McDonald's é fruta, né? Ó, só para terminar, aqui tem uma piadinha para convocar todos os professores de geografia para a festa álcool em gel. Gel de geografia. Nossa! Trocadilhos infames, meu Deus, não. Tá certo. Parabéns, viu? Você tá aproveitando demais essa quarentena pensando essas besteiras. Passa pra gente, Brunão. Olha só, ô gente, por favor, é importante a gente pensar que informatividade precisa ter credibilidade. Já me perguntaram, professor, eu posso mentir na minha redação? Vou inventar uma fake news aqui. Porque tem gente que inventa dado na redação. Vocês acham que eu não sei? Eu sei sim. Você coloca segundo Instituto Janine Nominato, existe meu instituto. Ainda não, né? Ainda não. O psicólogo de Harvard, Pedro Mamed. Mas, gente, por mais que as características de uma informação podem ser muito parecidas com as verdadeiras, a gente sabe que os corretores são orientados a sempre conferirem. Então não vem com inventar dado, não. E aí é o seguinte, para os meninos da segunda série, segundão, notícia 2, tem a ver aqui com o seu tema da proposta 2. Olha para a página 4. Alternativas para combater a violência contra a criança. Ô, gente, nessa série de notícias, a gente tem Correio Brasiliense, a gente tem várias formas de violência especificadas. Olha só essa notícia aqui. Crianças e adolescentes são alvo de vários tipos de violência diariamente. Ó, você que quer escrever uma redação e não sabe quais são os tipos de violência, se você der uma olhadinha nessa notícia aqui, rapidinho você sabe a enumeração de várias violências possíveis. Abusos físicos, psicológicos, sexuais. Esse aqui é um trechinho do que está aqui dentro. Ô, gente,
consultar é fundamental e pesquisar. Se você não sabe o tema, pesquise esse tema antes de você escrever. Porque todos os temas que nós trabalhamos, os professores de redação, trabalham com vocês em sala de aula, no seu módulo vermelho, seu módulo laranja, todos os seus módulos. Gente, essas são as temáticas que podem cair na sua prova. Então lembra disso. Tranquilinho. Passe pra gente, Bruno. Olha só. A terceira e penúltima notícia que a gente vai trabalhar aqui aborda justamente os limites entre a estética e a saúde. Gente, quando a gente fala de limite entre estética e saúde, em nome da vaidade, muitas pessoas prejudicam a própria saúde ou chegam a perder a vida por conta da estética, por conta dos padrões estéticos estabelecidos em sociedade. Então é importante a gente pensar que quando alguém se submete a situações de degradação do próprio corpo ou até mesmo de risco para a saúde em nome da estética, isso é uma problemática social, uma problemática da área da saúde, uma problemática de todos nós. Então olha só, essa notícia: mulher morre em São Paulo após fazer escova progressiva. Aqui eu não tenho mulheres morrem muito a respeito de estética e saúde, não é isso. É uma mulher específica. Então uma notícia direcionada, específica, lembra disso. Geralmente as notícias vão ter essa característica. Passa pra gente. Bom, e por último, pensar aqui como se manifestam as diferenças entre gerações. Gerações, aí você pode pensar nas faixas etárias. Como que as crianças se relacionam com os adolescentes, como que esses adolescentes se relacionam com os adultos, como que os adultos se relacionam com idosos, e cada uma dessas gerações, como elas se relacionam entre si. Aqui nesse caso, essa proposta pede para vocês pensarem nas relações educacionais e trabalhistas. Interação entre jovem e mais velho garante melhor resultado no trabalho. Se eu quero melhorar o meu desempenho trabalhista, seria interessante essas duas gerações interagindo, não é isso? E quem fala isso? Gente, não é só o portal G1. Aqui no subtítulo eu tenho a coach de carreira. Coach tá aí, né? Em voga. Gente, vocês podem achar, você acha, então, essa notícia aqui tem credibilidade, não? Aí eu fui procurar saber quem que era essa coach. É Rosana Salim, se não me engano. Essa mulher, gente, ela é engenheira de alimentos da Unicamp. Ela fez mestrado, doutorado na USP. A mulher sensacional. E tem uma empresa de orientações de carreira. Porque ela fez uma carreira sensacional. Então, assim, não necessariamente porque é coach que tá tudo vai calhar, não. Pessoas inteligentes podem ser. Então, você não descarta uma notícia inteira, que pode ser interessantíssima para um empreendedor, para um trabalhador. Fora a fonte, né? Exatamente. Nossa você fonte. da Globo aqui, também Exato. aponta, a Globo não ia colocar, quando a gente fala dessas grandes empresas, né, da Globo, seja lá Folha de São Record, Paulo, Jovem Veja. Pan, agora a gente teve aí a inauguração da CNN no Brasil. Essas empresas, elas têm uma credibilidade a zelar. Então, se elas colocarem um conteúdo falso, elas estariam perdendo essa credibilidade. Isso Então, mesmo. a empresa aqui, muitas desses jornais, eles têm um setor só de checagem de informação. Para vocês verem a importância disso. Então as pessoas ficam lá, tem um setor que as pessoas ficam só